Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bom, tudo bom, Flávio? Tudo jóia? Tá, vamos checar nosso áudio. Tá me ouvindo bem? Estou lhe escutando bem. E você? Perfeito, tá tudo ótimo. Eu Ótimo. só estou com um probleminha técnico aqui, que a minha luz resolveu não ligar de jeito nenhum. Eu fiz aqui um improviso. Mas minha imagem está aparecendo bem? Tá aparecendo bem, tá aparecendo bem. Acho que a Então, minha está um perfeito. pouco escura, né? Ou não? Aparece escuro aqui, mas eu acho que depois que grava fica normal. Ah, legal, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para as pessoas que vão nos escutar. Esse é Uhum. um projeto que consultores resolveram se unir para realizar. São lives para informações corporativas, todas baseadas em nossas expertises. Aqui nós temos contabilidade, finanças, recuperação tributária, gestão de liderança, vendas, marketing, coworking. E assim a gente vai passando para todos aquele nosso conhecimento e dividindo para que as outras pessoas possam usufruir e sair. Inclusive nós mesmos, não é, cara? Não é, Felipe? Nós mesmos somos Isso, os primeiros a nos isso, beneficiarmos dessa iniciativa. Mas então, aí a perfeito. gente realiza essa live sempre nas terças-feiras, às 7h30 da manhã, e sexta-feira também às 7h30 da manhã. Então vamos lá conversar com o nosso amigo Felipe. Felipe, você não estranha, às vezes eu troco seu nome, lhe chamo de Fábio, mas quando for você já sabe que é com você que eu estou falando. Olha, eu fiz uma Perfeito. colinha aqui para começar nosso bate-papo. Eu acho que seria interessante, talvez, a gente fazer realmente um bate-bola. Eu faço uma pergunta para você, você faz outra para mim, e a gente vai Uhum. interagindo assim, tá bem? Para não ficar Pode ser? concentrado só num e depois no outro. Tá bom assim? Pode ser? Perfeito. Vamos Vamos embora. fazer essa experiência. Então, a primeira pergunta que eu anotei aqui para você é o seguinte: por que é importante saber calcular o preço de venda de produtos e serviços? Existe alguma diferença entre eles? Tá. Vamos começar um dia assim com uma pergunta bem já na caixa dos peitos, né? Vamos já começar dizendo, É, opa, é assim que vai, agora, vamos já na pancada, né? antes de você responder, deixa eu elogiar aí seu cenário que eu gostei, viu? Gostou? Obrigado. Isso é Gostei obra desse cenário. isso é obra da esposa. Ela que gosta de fazer Tô- essas coisas assim diferentes. Então, já transmita meus parabéns para ela. Perfeito. Bom, vamos começar já tentando responder essa pergunta de uma forma bem objetiva, tá? Hoje o grande diferencial de uma empresa é ela conhecer sua estrutura de custo, principalmente nesse momento que vivenciamos, onde a gente tem uma concorrência cada vez mais globalizada, tá? Então, quando a gente fala produtos, formação de preço de produtos, serviços, em tese, os conceitos eles são muito parecidos. O que é que muda? São as formas de gastos e a forma como ela é classificada na hora de você formar o preço. Porque uma coisa interessante é que é muito comum que as empresas elas considerem tudo como sendo custo, tá? E na realidade, a empresa ela tem desembolso, ou seja, ela tem gastos. E esses gastos, elas têm que ser ou devem ser classificados de diversas formas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de custo, a gente está falando do gasto que acontece na atividade fim da empresa. Ou seja, se é uma indústria, eu vou pegar tudo que refere-se à produtividade e vou considerá-lo como custo. Tipo, mão de obra da fábrica, matéria-prima, energia da fábrica,
Então, tudo isso é custo. Quando a gente fala de serviços, a gente está falando da prestação de serviço. Então, eu vou considerar o quê? A execução do serviço e o material incluso na execução desse serviço como sendo um custo. Então, o que diferencia na realidade é o quê? É aonde você vai colocar, onde você vai classificar os gastos da empresa. E uma coisa que é bem interessante, que a gente precisa ter muita atenção, é com relação às despesas fixas. Então, dependendo do nível de despesa fixa, que são aquelas despesas que acontecem todo mês, é onde você vai ter o ganho efetivo na hora de formar o preço. Tá? Então, eu tenho alguns pontos a serem considerados. O custo, a despesa fixa, e eu tenho alguns outros gastos que vão ser considerados também, que são as despesas variáveis. Aí, quando a gente fala de despesa variável, a gente está falando de quê? De comissionamento, de impostos. Tá? Então, eu tenho 3 itens: custo, despesa fixa e despesa variável. E depois tem um fator mais importante, que é a margem de lucro. Então, essa margem de lucro eu tenho que considerar é a margem de lucro líquida. E não como normalmente se faz, que é pegar um custo, aí vem realmente aquele custo que é o que o pessoal coloca como sendo a aquisição ou a produção de um produto e coloca um percentual como se fosse uma margem de lucro. Mas na realidade não é. É o que a gente chama de margem bruta. Tá? Então, quando a gente fala na hora de formar o preço entre produtos e serviços, existe a distinção basicamente na hora que você vai classificar os gastos da empresa. Eles são diferentes devido à natureza de cada gasto. Tá? Então, tendo esse conceito bem arraigado, bem concretizado, você consegue formar um preço bem interessante e bem competitivo. Né? Então, volto a falar. E real, né? E E real. Tá? um preço real, que você passa a ser competitivo, você passa a saber até onde você pode ir. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, eu compro material de limpeza, só que eu compro no atacado e suponhamos que eu compre o suficiente para 6 meses. Como é que eu vou diluir isso no custo para que não onere o custo daquele momento inicial? Porque se eu vou diluir isso em 6 meses, eu não posso lançar, quer dizer, eu imagino que eu não posso lançar isso no primeiro preço, senão vai distorcer, concorda? Vamos colocar dessa forma, ó, Flávio. Qual a atividade, qual a finalidade desse gasto que você está fazendo agora? É para a manutenção da empresa ou para a utilização de algum serviço? Esse é o primeiro Não, para ponto. manutenção Tá? da empresa, para manutenção, é. Então, se é para manutenção da empresa, eu estou considerando isso como sendo uma despesa fixa. Então, Certo, essa despesa fixa, ela é diluída, quando a gente faz a formação de preço, a gente considera isso uma projeção durante o ano. Então, certo. independente. Então, esse é um percentual que a gente vai jogar no nosso preço, mas ele está formatado para o ano todo. É como se eu tivesse, tudo bem, eu comprei hoje, mas não são 6 meses, é como se eu pegasse apenas 1/6 desse valor e aplicasse no meu preço. Tá. Então, no cálculo, eu tenho que imaginar assim: eu comprei esse material que vai ser usado em 12 meses e eu divido por 12 para chegar ao valor de mensal, diário, semanal, aquilo que vocês achar que deve ser calculado. Isso, Para não exatamente. distorcer. Porque suponhamos, eu gasto R$ 1.000 em material de limpeza, se eu botar os R$ 1.000 como sendo por mês, eu vou distorcer naturalmente o preço final, né? Isso, perfeito. É uma outra coisa que você pode considerar também, por exemplo, você tem alguns impostos e taxas
que eles acontecem não todo mês. Por exemplo, o IPTU, o SIM, os bombeiros, a taxa de bombeiro. Então, isso são despesas, por exemplo, o SIM e a taxa de bombeiro, eu posso considerar isso como sendo uma taxa. É uma despesa fixa que eu posso considerar, tá? Aí veja que interessante. Lembra que eu falei sobre as despesas fixas que seriam impostos? Mas eu tenho, por exemplo, o SIM e os bombeiros, que são valores fixos. Eles não incidem sobre o valor do preço. Tá? Quando a gente fala do Simples, ou do ICMS, ou do ISS, ele incide sobre o preço. Então, na hora da formatação do preço, eu não posso pegar, por exemplo, o SIM e jogar como sendo uma despesa variável. Ela vai ser uma despesa fixa. Tá? Tanto o SIM, como o IPTU, como a taxa de bombeiro, eles não incidem sobre o preço. É uma despesa que você tem para a sua operação. Então, eu vou considerar esses gastos como sendo despesas e não como imposto incidente sobre o faturamento. Então, segue o mesmo princípio. Você, despesa fixa, você vai diluir do ano todo para que ela não distorça a formação de preço. Exatamente, exatamente. Porque eu imagino que o custo operacional também deva participar da construção do preço, porque ele é um custo, né? Embora fixo. Sim, sim. Entendi. Toda despesa operacional, ela vai ser uma despesa fixa. Então, por exemplo, aluguéis, salários não operacionais, porque assim a gente tem a mão de obra operacional, ou seja, que está atrelado à atividade fim, e eu tenho mão de obra de pessoas que não estão atreladas à atividade fim. Por exemplo, departamento comercial de uma indústria, gerente geral de um comércio, tá? Então, assim, eu tenho pessoas, o pessoal do RH, do departamento financeiro, eles são despesas, porque eles não estão atrelados à atividade fim da empresa. Tá? Entendi. Legal? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre você, né? Vamos falar um pouquinho sobre você, sobre o Recife Office, né? A gente percebe que, pelo menos o que a gente tem conversado em alguns momentos, né, nas nossas conversas, que o Recife Office trabalha sempre com soluções corporativas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Me explica melhor como é que ele funciona, como é que ele pode estar agregando e ajudando as empresas nesse momento que estamos passando. Na verdade, o coworking, ele já tem uma cultura bem desenvolvida nos grandes centros. Recife, apesar de ser um grande centro, ele não está na mesma pegada, por exemplo, de São Paulo, de Nova York, de Tóquio. Esses centros são mais avançados em todos os aspectos. Porém, já existe aqui há mais de 25 anos. Essa pandemia trouxe um entendimento mais amplo para as pessoas em função da necessidade de buscar soluções. As soluções já existiam, porém elas descobriram a existência dessas soluções. A gente está tentando ampliar o conceito do nosso negócio para soluções corporativas, para a gente não se limitar apenas a aluguel de sala, que na verdade é uma solução bem mais antiga, mas que ela não agregava outros valores, como serviços que nós prestamos. Então, a nossa solução corporativa ela é mais completa, porque o profissional chega na empresa e ele reserva uma sala, seja temporária ou seja uma sala fixa para ele, em tempo integral, e ele ali vai se servir de uma série de serviços. Então, nós não somos aluguéis de salas, nós somos soluções corporativas. Estamos querendo, inclusive, ampliar cada vez mais esse conceito. Vou dar um exemplo. Chega uma empresa lá, se associa a nós e diz, Flávio, eu preciso
de um contrato, preciso construir contrato, mas eu não tenho um advogado nessa linha. Você pode nos ajudar? Então, a gente quer participar de toda a atividade profissional do nosso cliente, dando o apoio, que vai desde uma simples impressão ou uma digitalização de um documento, até esse suporte, que não necessariamente é nosso, mas que a gente pode fazer através de outros parceiros. Então, no final, a finalidade é criar networking para nossos clientes, de forma que ele encontre ali, naquele ambiente, todas as soluções possíveis. Vou dar um exemplo também. Suponhamos que ele está abrindo a empresa, nos contratou com endereço fiscal, alugou uma sala, mas precisa desenvolver seu preço. Então, eu tenho você como referência para passar para ele. Se ele quer fazer uma campanha de marketing, nós temos nosso companheiro da Veloz Criativa, Carlos Schuller, e por aí vai. Então, a gente leva um conceito mais amplo de solução corporativa e não limitar a um espaço somente. E uma coisa que eu percebo, Flávio, que assim, hoje, cada vez mais, a interação entre as empresas e os vários segmentos, o coworking ele proporcionaria muito esse entrelaçamento entre as empresas e entre as atividades, né? E também é um ambiente de negócio, né? Você consegue fazer negócio entre as pessoas que estão dentro do coworking, né? Sim. Inclusive, se alguém for lá no blog do nosso site, recifeoffice.com.br, eu escrevi no blog um artigo falando sobre compartilhamento. Esse conceito de compartilhamento, ele avançou muito, inclusive, para esse universo corporativo. Então, no coworking, ele promove essa situação. Inclusive, eu tenho desenvolvido um trabalho dentro da minha plataforma, que se chama Clube de Vantagens. O que é isso? O meu cliente, ele entra pela área do cliente para se servir dos vários serviços, como, por exemplo, baixar um boleto, ver uma correspondência que está pendente para ele, fazer uma reserva. Então, ele vai acessar esse clube de vantagem, onde alguns parceiros oferecem com exclusividade para nossos clientes algum benefício, seja um desconto, seja uma consulta gratuita, enfim, alguma oferta que o nosso parceiro oferece. Então, isso vai gerando interação. Eu tenho o objetivo, mais adiante, quando essa cultura estiver mais robusta, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é inerente à necessidade de negócio de todos, é criar uma comunidade, assim feito o Facebook, sendo uma comunidade própria para tratar dos assuntos, onde pode ter fórum, eventos, discussões a respeito de diversas, inclusive para um localizar o outro. Então, você está num universo muito próximo e você precisa de uma consultoria num determinado segmento, então você localiza a pessoa ali na sua própria comunidade. Você não precisa ir buscar fora, porque ali você já está conhecendo, já está se relacionando, se torna mais fácil. Perfeito. Excelente. Excelente. Tem mais alguma questão para levantar a esse respeito? Não. Não, foi claro? Tranquilo. Muito claro. Claro. Então, eu vou fazer uma outra perguntinha aqui para você. Algumas perguntas podem parecer banais, mas não é não. Principalmente nessa tua área. Além dos impostos de gasto com operações, quais outros itens impactam fortemente na formação de preço? Eu estou perguntando isso porque muita gente, existe um ditado muito popular que se confunde faturamento, né, com, como é que chama? Aquele ditado, não confunda... É que a pessoa confunde o que ganha com o lucro. Aí gasta tudo, esquece de pagar as contas. Um apurado com lucro. Isso, é isso mesmo. Mas entendeu a pergunta? Entendi. Veja, quando a gente fala e consegue identificar toda a questão dos gastos operacionais, é muito comum mesmo.
o empresário ele não considerar alguns impostos na hora de formar seu preço. E uma coisa que é interessante é o seguinte, é que existe uma cultura de que o empresário ele está pagando muito imposto. Tá? Então, é muito comum você escutar o empresário dizendo, olha, estou pagando muito imposto. Isso começa, inclusive, ir para um outro lado, que é a questão da sonegação. Tá? Então, por exemplo, se o cliente me pagou em dinheiro e não me pediu nota, eu não vou declarar. Eu só vou declarar aquilo que está no cartão. Isso é uma cultura muito do nosso empresário. Tá? Tá certo, tá errado? Não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, o imposto, ele faz parte da formação de preço. Tá? Então, se você considera de forma correta o imposto no seu preço, você não paga imposto. Porque quem paga imposto, na realidade, é o consumidor final. Então, se no seu preço você considera de forma correta e utiliza dos cálculos corretos para a formação de preço, você não paga o imposto. Você simplesmente repassa o imposto que você apura. Tá? Então, isso não afetaria teu lucro. Tá? Uma outra coisa que é muito comum e não ser considerado são as taxas de cartão de crédito. Os custos financeiros da operação. Então, por exemplo, eu fiz meu preço e eu tenho, sei lá, um custo final em torno de 100 e eu estou vendendo por, sei lá, 200. Aí ele divide esse valor em 10 vezes. E mais na frente ele não programou o seu fluxo de caixa e ele antecipa esse cartão. Quando ele faz essa antecipação de cartão, ele esqueceu de considerar no seu preço essas taxas que o cartão está cobrando. Então, o que é que acontece ali? Ele está comendo, está reduzindo o seu lucro, porque ele está passando esse lucro para o cartão de crédito. Tá? Eu fiz uma consultoria num cliente de informática uma vez, e eu achei super interessante. A margem de informática, você sabe que é uma margem bem apertada. Né? O faturamento dele era um faturamento muito bom, faturava na faixa de 200, 300 mil mês, só que ele estava sempre no prejuízo. A margem de lucro média dele era em torno de 15%. E quando ele pagava em 4 vezes os seus fornecedores e dividia em até 12 vezes. Então, assim, o fluxo de caixa dele não estava condizente e ele antecipava. Quando ele fazia antecipação de todos os cartões, ele ficava devedor em torno de 8%. Então, na realidade, ele estava pagando e pagando muito para trabalhar, para estar aberto. Então, uma das coisas que é desconsiderado e que afetam muito forte o preço é as taxas de cartão de crédito. E, principalmente, a antecipação. Então, quando você vai compor o seu preço, você tem que considerar os impostos de forma correta. Então, o imposto ele vai incidir sobre o seu faturamento e tem que considerar também os custos financeiros das maquinetas de cartão de crédito, caso você utilize. Entendi. Você falou numa cultura empresarial. Certa vez eu estava com um cliente meu e ele questionando uma maneira de burlar o imposto. Eu digo, olha, a melhor maneira de burlar o imposto é não existir o imposto. Mas uma vez existindo, vamos lá, por que você não aprimora seus processos ao invés de entrar na ilegalidade? Porque você pode, eu vou dar um exemplo. Se você instala no seu negócio um sistema operacional para que você possa otimizar o tempo dos funcionários, o gasto que se tem e até um mecanismo de marketing para ampliar suas vendas, você realiza tudo sem precisar entrar na ilegalidade. Perfeito. Né? Perfeito.
Mas existe uma cultura de buscar o que ele, aparentemente, ele acha o mais fácil. Porém, isso vai gerar algum tipo de consequência. Ele não percebe, às vezes, a coisa é subliminar, e lá adiante ele não entende porque a empresa dele não progrediu, porque ele está à margem. Inclusive, se ele precisar fechar um negócio com uma empresa mais organizada, ele vai ter dificuldade, porque ele está fora do padrão. Uma coisa que é interessante a gente falando sobre esse aspecto. Opa! Meu irmão Alziberto, seja bem-vindo à nossa live. Prazer vê-lo. Uma coisa que é interessante, Flávio, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, o governo fez algumas liberações, tá, de crédito para que as empresas pudessem se manter no mercado. E houve uma grande choradeira, vamos dizer assim, de que a maioria dos créditos que foram solicitados foram negados para as pequenas e médias empresas. Por que isso aconteceu? Justamente pela falta de organização documental das empresas, né? Empresas que estavam com processos de endividamento muito alto, processos do Serasa, quer dizer, não existe uma cultura de planejamento. Eles vivem, eu costumo dizer que eles vivem feito Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a gente não pode, como empresário, trabalhar esperando o que vai acontecer no próximo dia, naquela expectativa. O que será que vai acontecer hoje? Eu tenho que trabalhar em cima de planejamento. Tá? A gente fala muito de formação de preço, mas se você parar para pensar, a questão do planejamento orçamentário, ele é muito importante para que você possa saber aonde a sua empresa vai estar no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano. É como você consegue mensurar se você está está alcançando seus objetivos ou não. Então, assim, é muito importante você fazer isso. Eu considero que você está coberto de razão em relação a essa questão da organização e o planejamento. Porém, eu vejo dois fatores que dificultam um pouco essa questão. Uma é a cultura da não organização. Então, isso, claro, recai sobre o empresário, mas talvez se a gente tivesse incentivos que eu estou falando de governo, não é dinheiro não, mas incentivo para mudança de cultura, né? A gente teria, se a gente tivesse uma cultura empreendedora no país, certamente os empresários teriam uma concepção diferente. E, atrelado a isso, o modelo de governança que no Brasil sempre existiu, sempre criou barreiras, burocracias para diversos fins que não convém aqui estar citando. Então, tudo isso junto gerou esse desconforto, porque quando o empresário precisou do dinheiro, ele não estava organizado, não tem a cultura e encontrou as barreiras do processo natural de burocracia que sempre existiu e que vamos torcer para que deixe de existir. Doravante. Mas você está certo. A desorganização empresarial talvez tenha sido o fator primordial. Eu estou vendo que você estava me escutando, porque a sua tela parou um pouco. Deu para me escutar todo? A minha, né? Tá, então eu vou repetir. A sua proposta de organização e planejamento, se for atrelada a um processo mais simples e uma cultura de empreendedorismo e organização, certamente esse embaraço teria sido bem menor ou nenhum. Nós tivemos um conjunto. Eu estou dizendo isso para não ficar a carga em cima apenas do empresário, que de fato, você tem razão, falta o modelo organizacional nele, porém falta a cultura para isso. Né? Falta, vamos dizer assim, falta mais Sebrae ou empresário amigo, para trazer a sardinha para o nosso lado, na cabeça do empresário.
E da parte do governo falta uma mobilidade melhor, né? Na realidade, esse projeto que nós estamos implementando, que é o Empresário Amigo, ela é uma cultura bem interessante. A gente precisa divulgar um pouco mais isso, tá? Que é justamente para desenvolver o empreendedorismo na cabeça do empresário. Infelizmente, a grande maioria dos empresários, dos empreendedores que hoje existem no país, não são, digamos assim, empreendedores por vocação. Eles não são empreendedores que vão buscar abrir um negócio para desenvolver aquele segmento, tá? Infelizmente, no país em que vivemos e no momento que nós estamos vivenciando, a grande maioria dos empreendedores, eles entram mais por uma questão de sobrevivência, tá? É aquela pessoa que teve saiu do mercado de trabalho, né, pegou uma certa indenização e até mesmo pela idade que ele se encontra, ele não consegue se reinserir no mercado de trabalho. Então, ele entra mais naquela de sobrevivência. E sem experiência, ele ainda fica muito atrelado, é o que eu costumo dizer, a mentalidade do CLT, onde ele pensa apenas nos benefícios dele e não pensa de forma de planejamento. Ele não pensa como um empreendedor, ele pensa mais no momento de sobrevivência, tá? O Sebrae, ele trabalha muito que estão nesse momento, tá? Então, é tanto que um grande foco do Sebrae é justamente as MEIs, micro e pequenos empresários individuais, e as microempresas, né? Que são aquelas pequenas empresas que estão começando. Mas o que eu costumo dizer, se você vai trabalhar e vai abrir um negócio, um empreendimento, procure fazer de forma organizada, procure fazer de forma planejada, tá? E não pense apenas na sobrevivência. Ô, Felipe, eu vi a semana passada uma live de um empreendedor, ele está fazendo muito sucesso no segmento dele. E ele disse uma coisa que eu me identifiquei bastante, que ele disse assim, quando eu tenho uma ideia, eu só consigo passar adiante, ou seja, até o sono dele é prejudicado, no bom sentido. Vamos dizer assim, ele perde mais tempo para dormir pensando numa solução para aquela ideia. Aí ele só tem duas coisas a fazer. Ou ir adiante com essa ideia, ou descartá-la. Então, é uma coisa que para o empreendedor, quando ele tem uma ideia, que ele começa a desenvolver e acreditar nessa ideia, cola e é difícil o camarada dizer assim, não, vou descartar. É como um filho em gestação. Esse é o empreendedor verdadeiro, é aquele que acredita na ideia mesmo que ninguém acredite. Então, essa cultura, e eu acho que nós temos, eu acho que isso é mundial, é universal, esse comportamento empreendedor. Porém, precisa da cultura estar amadurecida, porque eu já tive a oportunidade de juntar um grupo de mães, era um trabalho social que a gente desenvolvia, e eu formei 5 grupos e dei os recursos para os 5 grupos iguais, lápis e cera, cartolina, tesoura, lápis, enfim. E teve um grupo que montou um modelito de roupa de casamento com papelão e ficou extraordinário. Aí você vê naquela pessoa o viés natural. Quer dizer, o que faltou para ela é o desenvolvimento, a cultura, para que ela possa ser inserida com mais facilidade. Mas é uma pessoa extraordinária para a criação. Uma coisa que é interessante, eu sempre digo o seguinte, o empresário, o empreendedor, ele precisa ter aqueles momentos de ócio criativo, tá? Sim. O que é o ócio criativo? É justamente você parar e imaginar soluções, imaginar ideias que ninguém pensou, tá? Porque o que existe no mercado é muita gente fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, quando é que você se destaca? Quando você traz algo realmente inovador.
E você vai trazer algo realmente inovador a partir do momento em que você para e vai fazer o seu planejamento. Você vai pensar de forma diferente. Você vai pensar, como nós chamamos, como nós falamos vulgarmente, é fora do quadrado, tá? Você tem que ter uma visão holística, uma visão diferenciada do mercado. Você tem que ver as oportunidades que o mercado está te dando, tá? Nesse momento mesmo de pandemia, tiveram vários empreendimentos, vários empreendedores que souberam se aproveitar do momento e cresceram, tá? Aqueles que estavam mais organizados, aqueles que estavam pensando de forma diferente, eles conseguiram sobreviver, eles conseguiram, inclusive, alavancar resultados. Então, a gente Até tem que porque, pensar de forma diferente. até porque a atividade empresarial ela é multifacetada. Então, a gente não domina tudo. O empreendedor ele é genérico. Ele vai buscar Uhum. a inspiração, mas depois ele tem que ter o apoio das diversas consultorias ou das diversas vertentes do conhecimento, né? Porque não dá para Isso. dominar tudo. Mas, por ser generalista, ele consegue ir buscar, hoje está muito em moda dizer na nuvem, né? Então, ele vai buscar na nuvem imaginária dele a ideia e depois ele concretiza através desses apoios. Isso. Perfeito, perfeito. É isso Não mesmo. é? E Uhum. aí vem aquela questão, aprender liderança, organização, organização orçamentária, planejamento de operacional, marketing, vendas, toda a estrutura. É uma coisa realmente bem robusta, mesmo se você considerar um fiteiro. Ele tem ali uma variedade de produtos, de ações. Ele é, na verdade, como uma indústria micro, mas as funções existem que deveriam ser bem elaboradas e bem pensadas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a grande maioria dos empresários, eles são o que nós chamamos de empresas. O empresário, ele faz tudo, tá? Ele compra, ele vende, ele entrega, ele faz uma série de atividades que ele poderia delegar se ele parasse para fazer o planejamento. Então, quando você fala de forma empreendedora, de forma planejada, que é uma coisa interessante, poucas empresas, elas definem missão, visão e valores, tá? Isso parece uma coisa bem boba, bem, digamos assim, coisa de empresa grande, mas na realidade não é, tá? Por quê? Quando a gente pensa, qual é a missão da empresa? Ou seja, por que que ela existe? Eu abri, eu formatei essa empresa para quê? Para atender a quem? Tá? Isso pode parecer muito bobo, mas aí começa o planejamento estratégico da empresa. Por que que eu existo? O que é que eu vou fazer no mercado? E a visão da empresa, ou seja, aonde eu quero chegar, tá? Qual o meu objetivo? Qual a minha meta? Eu vou fazer isso por quê? Tá? E o terceiro, nada mais importante do que os valores. Para alcançar esses objetivos, quais são os valores que eu tenho, que eu preciso atrelar à minha empresa para alcançar esses objetivos? Isso chama-se planejamento. Isso chama-se É. visão empreendedora. Tá? Então, a gente tem que pensar Existe, sempre de forma... existe, existe uma frase tradicional, mais um ditado popular, que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer direção atende. Se você não sabe para onde vai, você Exatamente. está indo. Exatamente. E é o que acontece muito. Então, quando a gente fala aí, voltando um pouquinho para o nosso tema, quando a gente fala de formação de preço, a gente está falando também, na visão estratégica, a gente está falando também de planejamento orçamentário. Então, o planejamento orçamentário, ele começa onde? Quanto eu preciso vender? Porque você dá um quantitativo das suas vendas, Ou seja, você toda consegue... empresa precisa vender, né? Toda empresa precisa vender, quer seja de serviço,
quer seja comércio, quer seja indústria, toda ela. A empresa, por si só, ele sobrevive de venda. Tá? Não existe, eu só presto serviço, eu não vendo. Vende. Você vende os seus serviços. Sim. Tá? Então, assim, a partir do momento que você define o quanto eu preciso vender, você vai definir qual a sua estrutura de custo, qual a sua estrutura operacional. Por exemplo, eu vou estar pagar o aluguel de uma sala comercial ou eu vou para um cowork? Minha estrutura de custo vai ser reduzida aonde? Onde é que eu posso melhorar a minha atividade? Hoje tem muita empresa que ela precisa só de um endereço fiscal. Então, para que eu vou alugar uma sala? Eu tenho um cowork, eu tenho um Recife Office aí que pode estar me ajudando. Tá? Então, eu preciso ter isso bem definido, porque eu vou fazer o meu planejamento orçamentário, eu vou ver meus custos, eu vou ver o meu fluxo de caixa. Uma coisa está atrelada à outra. Então, se eu vou precisar fazer uma atividade em que eu vou precisar contratar pessoas, eu vou fazer meu planejamento, sabendo que aquela atividade extra que eu estou conseguindo vai me gerar um custo extra. Então, tudo isso... Pois é. Nosso serviço aumentou muito as demandas de procura. Algumas empresas, por conta desse isolamento, teve que buscar soluções, como eu falei. Então, elas começaram a fazer um planejamento, mesmo que seja um pouco amador, que já é um avanço do que não fazer nada, e elas começaram a rever custos. Até porque alguns funcionários foram enviados para home office, aquela coisa toda. Então, a gente está sendo bastante procurado porque a gente tem essas soluções de redução de custo, de facilitação, tem a network que pode trazer para ela elementos novos que ela não conhecia. Então, na verdade, é um mecanismo, é uma solução extremamente viável para quem acordou e precisa entender o novo modelo de mundo. Que não é que as coisas não existiam. O processo tecnológico estava avançando, as soluções corporativas já existiam, as boas consultorias sempre existiram, mas as pessoas estavam na sua zona de conforto. E agora ela precisa sair dessa e buscar a solução, senão ela está fadada a encerrar suas atividades. E aí chega a nossa solução, e quando eu falo nossa, eu incluo a sua também, para poder dar esse suporte e a pessoa poder continuar progredindo e não cair na vala dos esquecidos. Exatamente. Hoje, cada vez mais, Flávio, nós precisamos nos reinventar. Esse é o momento de se reinventar. É aquela história. Mais do que nunca. Quando se dá um limão, faça uma limonada dela. Não tem muito o que fazer. Você tem que pegar as oportunidades do mercado e se reinventar. Procurar soluções novas, pensar fora da caixa, buscar novos horizontes. Tá? Hoje, o mundo está cada vez mais informatizado, voltado muito para a tecnologia. Hoje, se você quer manter o seu negócio, invista em tecnologia. Tá? E a tecnologia veio para ficar. Tá? Não adianta você pensar. Eu costumo dizer o seguinte: os bons profissionais, os bons empreendedores, eles sempre vão se manter no mercado. Então, qualifique-se, busque soluções, não fique parado, não fique esperando uma solução, como eu percebo muito em alguns empresários, não, o governo precisa me ajudar. Não, o governo está fazendo a parte dele, faça você também a sua. Se organize. Sim. Busque soluções. Sim. Eu tenho visto o seguinte, alguns poucos, durante a pandemia, já nos procuravam, porque já estavam estudando possibilidades da inovação. Outros estão procurando agora. Claro que nunca é tarde, mas tem outros que, quando forem nos procurar, não tem mais solução. Pelo menos
a solução para o que ele imagina. Pode ser que ele parta para outro viés e tenha até bastante sucesso. Mas a solução, a gente vê o seguinte, durante esse processo de isolamento, nós nos aproveitamos aqui para munir de muito conteúdo, inclusive com o projeto Empresário Amigo, nos ajudou uns ao outro bastante, e a gente pôde enxergar coisas que não enxergava antes. E aí a gente foi planejando o retorno com mais solidez. Então, quando começou, quem fez isso, quando começou, já partiu na frente daquele outro que ainda está pensando o que é que eu devo fazer. Né? E aí é que está. A depender da situação, ela não adequou seu orçamento, não criou inovação, estratégia nova. Quando ela começar, o mercado já partiu na frente e ela talvez não tenha mais espaço. Então, se a pessoa ainda está nesse passo, corra e tente se atualizar, porque ainda dá tempo. Uma coisa que é interessante, é um jargão que a gente vê muito no mercado financeiro, principalmente quem mexe com ações de bolsa de valores. Né? Tem um ditado que diz o seguinte: quando o sapateiro ele estiver falando sobre comprar determinada ação, venda porque o mercado já está totalmente vendido. Ou seja, quando você busca uma solução que todo mundo já sabe, saia fora e vá buscar outra coisa. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre fora da caixa, sempre pensar de forma planejada. E, de preferência, com a visão mais alongada, para você não ficar no imediatismo e não enxergar o próximo passo. Perfeitamente, perfeitamente. É isso aí. Bom, Flávio, eu acho que estamos nos momentos finais, né, do nosso encontro. Eu queria deixar aqui minha disponibilidade, né, para as pessoas que puderem nos contratar. E gostaria também de dizer que foi um papo assim, bem fora do que nós planejamos outras coisas e o papo terminou fluindo para um outro lado, para um outro viés. E eu acho que ficou muito legal. Acho que é um papo bem construtivo, principalmente aqui mostrando novas soluções. E eu vejo que o Recife Office ele tem algumas soluções aí que podem agregar muito aos empresários nesse momento que a gente está vivenciando. Até porque, Felipe, nosso objetivo no Empresário Amigo é atender as demandas. Não é, a gente está se vendendo também, mas a gente está buscando levar soluções para as pessoas, para os empresários. Então, como nós temos essa oferta, nada melhor do que esclarecer para todos o que eles podem fazer e onde eles podem buscar. Eu achei super interessante, porque a gente teve a oportunidade de dar dicas, fazer esclarecimentos mais genéricos para que esses empresários possam ter uma luz no fim do túnel. Aqueles que ainda não têm, os que já têm, ótimo, que sigam adiante. Quero também dizer ao pessoal que nos assiste e que vai nos assistir posteriormente, porque a live fica no próprio Instagram, que nós realizamos esse trabalho voluntariamente e que ele é feito na terça-feira às 7h30 da manhã e a sexta-feira também às 7h30, com vários especialistas. Então, não percam a próxima live. Se puder, sigam-nos aqui no Instagram. Nós temos também um canal de YouTube e também estamos no LinkedIn, que é um ambiente mais corporativo. Então, todos esses canais, vocês podem nos assistir e, se tiver alguma necessidade, entrar em contato, que a gente, dentro do possível, vai lhe ajudar.